Talvez uma das profissões mais difíceis de serem cumpridas e analisadas seja o trabalho de pastor. Estou chamando de profissão, comparando o ministério pastoral com as outras coisas, mesmo que não tenham o vínculo empregatício, né? Mas o trabalho, talvez um dos trabalhos mais difíceis de serem avaliados é o trabalho de pastor. São difíceis porque os métodos que se utiliza para avaliação nas outras áreas, nos outros trabalhos, nas outras vocações, nem sempre são equivalentes ou são úteis para avaliar o sucesso ministerial. Sucesso ministerial parece até um contrassenso. O que significa sucesso ministerial? Aqueles que vendem um produto, sucesso é medido pelo tanto de venda que eles fazem. Aqueles que fazem determinadas coisas, ou isso é uma cirurgia, são medidos, o sucesso deles é medido pela quantidade de operações bem-sucedidas que ele consegue fazer. No ministério, no entanto, a gente tem exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas porque foram fiéis e não viram nenhum resultado do seu ministério, e pessoas do outro lado que foram fracassadas como Jonas e foram extremamente bem-sucedidos, apesar de serem internamente fracassados em seus corações. Quando chega para o ministério pastoral, ao longo da história, as igrejas, as ovelhas, têm medido e procurado encontrar no seu pastor diferentes coisas. Algumas pessoas procuraram encontrar nos seus pastores, um tempo atrás, os dons evangelísticos. Eles eram bem-sucedidos quando conseguiam atrair multidões e conduzir muitas pessoas a Cristo. Depois de um tempo, isso foi acabando e agora os dons de liderança vieram a surgir. Agora a habilidade de manter a liturgia, de cuidar da organização, de liderar e atrair pessoas em torno de uma visão. Mas a maioria das pessoas concorda que na modernidade o sucesso de um pastor ele é medido pela habilidade que ele tem agora de gerir uma grande organização, mantendo as coisas boas, dando um up naquilo que precisa ser mudado e levando essa organização, no caso a igreja, ao seu próximo estágio. Isso tem sido entendido como sucesso. Eu não queria ter que dizer isso, mas existem tanta influência formativa, tantas vozes, tantas opiniões sobre o que significa sucesso ministerial, que a gente fica quase assim à mercê do próximo guru, o que ele pensa ou o que ele acha, como nós deveríamos avaliar o nosso próprio ministério e o ministério dos outros. O Ministério de Volta aos Princípios existe para servir a igreja. Nós acreditamos que pastores saudáveis conduzem ou lideram igrejas saudáveis. E essa saúde do ministério está ligada de maneira intrínseca ao conceito que os pastores, que os líderes da igreja têm a respeito de ministério, como eles avaliam o seu próprio ministério e como eles avaliam o ministério dos outros. Então eu queria ver com vocês um estudo de caso, talvez uma forma de avaliar o ministério. Esse sucesso ministerial, eu preciso dizer inicialmente, que ele tem duas referências. Às vezes ele tem visto dos outros ou de fora para dentro, como eu avalio o ministério do meu pastor, como eu avalio o ministério do meu irmão, considero bem sucedido ou não. E tem internamente, quando ninguém vê, eu de dentro para fora, como eu avalio o meu ministério. E aí essas duas fontes de informação têm que ser as duas informadas pelo próprio Deus. Então Deus diz como eu deveria avaliar o ministério de alguém e Deus diz como eu deveria avaliar o meu próprio ministério. O meu próprio ministério, eu estou pensando nas coisas relacionadas ao meu coração, a atitude, a crença, a fidelidade, ao amor, essas coisas que são internas, que são difíceis dos outros perceberem. Eu acredito que, olhando agora de fora para dentro, como é que nós poderíamos avaliar o sucesso ministerial visto de fora? Então existe um conceito chamado teologia transformadora. Essa teologia transformadora, ela vem das várias declarações de Paulo quando escreve as suas cartas, dizendo que a motivação do seu ministério, a grande ambição que ele tinha, era ajudar os seus irmãos, as igrejas que ele havia fundado, a chegarem do outro lado, a chegarem aonde Deus queria que elas chegassem. O sucesso deles era cooperar com Deus na transformação dessas pessoas até o dia de Cristo. Isso aparece em várias de suas cartas. Por exemplo,
Em Filipenses capítulo 1, versículo 3 até o 6, ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em minha oração. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Sou certo de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo compreende que os filipenses que começaram a participar com ele desde o início, eles estão vivendo entre esses dois momentos, o momento em que eles nasceram na fé e aquele momento último onde eles são apresentados perfeitos, ou o dia de Cristo. E Paulo tem convicção de que aquele que começou a boa obra neles, isso é Deus, vai empurrá-los e sustentá-los e protegê-los até aquele dia. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está realizando, empurrando essas pessoas, preservando, protegendo, transformando essas pessoas para que elas sejam perfeitas no dia de Cristo. E o ministério de Paulo nada mais é do que participar do que Deus está fazendo. É nesse sentido que textos como a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo, é para isso que nos esforçamos sobremaneira, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Textos como Gálatas, onde ele diz: se vocês não creem dessa maneira, ou vocês estão mudando a maneira como creem, como creram no passado, eu fico pensando se de fato vocês têm crido em vão. 1 Tessalonicenses, quando ele, preocupado com os irmãos que havia deixado por causa da perseguição, ele diz: eu temo de que eu tenha corrido inutilmente. O sucesso deles, ou a transformação, a manutenção da crença, da fé, a manutenção do ânimo em servir, a manutenção da fidelidade ao Senhor, está ligada com o sucesso ministerial de Paulo como pastor. Ser bem-sucedido ou não correr inutilmente, não se esforçar inutilmente, não trabalhar inutilmente, não crer inutilmente, nada mais é do que ver os esforços dele como pastor e plantador sendo utilizados por Deus para transformar essas pessoas, isso é, as igrejas, de um lugar para o outro. Está aqui o dia em que as igrejas nasceram. Aqui é o dia de Cristo. E aí as pessoas, ou as várias igrejas e comunidades, estão em etapas diferentes nesse processo chamado de santificação. A santificação. Santificação, no entanto, é um trabalho ou um projeto coletivo, onde toda a comunidade participa daquilo que Deus está fazendo. Paulo se vê, então, como alguém que é cooperador de Deus em trazer essas pessoas de onde eles estavam até o dia de Cristo. Ele acredita que isso vai acontecer. E aqueles que ficam pelo meio do caminho tornam o trabalho que ele teve, o esforço que ele teve, inútil. Essa é uma palavra importante, inútil. Se esforçar, correr, crer inutilmente. Porque o projeto de Deus é ajudar essas pessoas a chegarem no dia de Cristo. E se elas ficarem no caminho, isso não somente é fracasso para elas, mas é fracasso ministerial para Paulo. O seu sucesso é medido pelo uso que Deus faz da vida dele, dos esforços dele, para cooperar nesse trabalho de transformação da comunidade à semelhança de Cristo. Em outras palavras, o sucesso ministerial de Paulo é medido pela santificação da comunidade, do aperfeiçoamento da comunidade na semelhança gradativa que eles apresentam, tendo Cristo como modelo final. Então, enquanto você avalia o seu ministério de fora para dentro, procure as áreas onde você não pode manipular nem fabricar. Procure, como líder da igreja, áreas em que só Deus pode fazer. Procure perceber santificação no seu povo, se eles estão caminhando naquela direção. Se Deus tem usado os seus esforços, a sua pessoa, como bênção, como veículo de promoção para empurrar as pessoas para mais perto daquele dia. A igreja paira entre dois momentos: o agora e o até lá, o hoje e o dia de Cristo.
E é aquele dia, ou a escatologia, é aquele dia que vai mostrar realmente se o esforço de Paulo foi inútil ou não. Então, sucesso precisa ser medido com cuidado no tempo presente, porque o dia é o dia de Cristo que vai revelar se os nossos esforços perduraram. Então, quando você pensar em sucesso, da parte de fora tem que ser informado pelo Senhor, e acho que essa teologia transformadora pode ajudar, porque era aquilo que Paulo mostra em suas cartas. Ele estava trabalhando para apresentar todo o homem perfeito em Cristo, vendo a igreja como vivendo, pairando entre essas duas eras. Era apenas o final que ia mostrar se ele de fato foi bem sucedido. Então seja paciente, se esforce para olhar o que Deus está fazendo por seu intermédio, para empurrar as pessoas para mais perto de Jesus. E esse conceito de sucesso vai informar a ambição pastoral. A ambição pastoral deve ser cooperar com Deus para ajudar os homens, as comunidades locais, as igrejas, serem mais parecidas com Cristo. Não é a quantidade, os alvos, não é a relevância, não é a notoriedade, mas se Deus utiliza você para abençoar a comunidade nesse sentido específico, preservar o que Deus tem feito lá no começo, empurrando esses homens para estarem mais parecidos com Cristo no seu dia. Deus te abençoe.